Boa tarde. Nós estamos aqui em mais uma edição do podcast do Empresários SA. Hoje com um tema muito gostoso, muito especial e está aí aderente àquilo que o mercado fala o tempo todo, né? Que é o Outubro Rosa, que é a questão do cuidado com a saúde da mulher. E a gente trouxe duas pessoas empoderadas, duas mulheres empoderadas do grupo do Empresários SA, para conversar um pouquinho sobre esse tema e entender um pouco como é que elas fazem no seu dia a dia, juntando o cuidado pessoal com a empresa, com família, com tudo, para a gente entender um pouquinho como é que funciona essa rotina dessas mulheres. Então vamos lá. Estamos com a Amada, com a Adriele. Elas fazem parte aí do grupo de empresários. Obrigada pela participação de vocês, para a gente conseguir ter aí uma tarde gostosa. Adriele, como é que você faz hoje com relação ao tema de cuidado pessoal? Você tem empresa, trabalha, é empreendedora? Como é que você faz isso? Primeiramente, obrigado, Lenita, obrigado, Empresários S.A., pelo espaço, por esse momento, a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história. E respondendo a sua pergunta, eu vivi um episódio da minha vida com questões de saúde há uns 7 anos para 8 anos atrás. E a partir desse momento, então, eu entendi que a saúde é primordial, porque sem ela eu não produzo. E a minha empresa, os meus negócios, ele depende de mim. Então, é uma questão de mentalidade. Então, hoje, eu separo um tempo do meu dia para autocuidado, né? E aí eu falo de autocuidado em geral. Desde a mentalidade, né? A saúde mental, a saúde espiritual. Isso vai mexer com com doenças psicossomáticas, né? E também com o físico, a atividade física. E quando a gente fala de a parte clínica, desde então eu entendi que era necessário eu ter uma rotina de autocuidado. Então, todo ano eu faço check-up, todo ano. Não só comigo, mas também com a minha filha. Isso é um hábito que a gente criou, assim, lá em casa. E eu acho fundamental essa mudança de mentalidade, as mulheres entenderem que não é só o cuidar do próximo, né? Porque a gente, mulher, tem muito Exatamente. essa coisa do doar, do ser sempre doadora, cuidadora. E às vezes esquece do próprio autocuidado. Exatamente. E aí vem muita questão também da gente. Eu vejo, infelizmente, muita gente que acaba priorizando o trabalho, a rotina que é pesada, e a gente sabe que é pesada, né? Uhum. Ser empreendedor não é fácil, mas a gente precisa realmente conseguir um tempo, né? É muito bom quando a Sim. gente consegue ter isso ali dentro da nossa rotina. E você, Amada, como é que você funciona isso na tua rotina? Fala um pouquinho. É um prazer estar aqui novamente com vocês e dessa vez falando de um tema tão importante nesse mês de conscientização e prevenção contra o câncer de mama e também câncer de colo do útero. Então, esse tema para a mulher ele é de extrema sensibilidade, porque ele toca algo que é muito representativo, né? Que é a questão da mama, Uhum. sabe? Então, é algo que me sensibiliza muito esse assunto, porque as mulheres que guardam muito emoções, que têm aqueles sentimentos que ficam retidos, tanto de não perdoar, quanto de mágoas que ficam guardadas, ou de não exercitar o amor de uma maneira mais livre, tende a ter essas emoções presas, e existem linhas que entendem que isso é um caminho também para um fator de risco que possa vir, assim como a Adriele falou, a questão da doença psicossomática, né? Que pode vir a desencadear alguma coisa. Então, é importante ter esse equilíbrio emocional, então a saúde integral, tanto na parte da espiritualidade, da mentalidade, saúde física e também na saúde financeira, porque isso é uma grande questão que traz preocupações para a mulher. Boa, perfeito. Hoje em Sim, dia, as mulheres elas estão sendo arrimo de família em grande número de famílias. O exatamente. número de mães solos vem explodindo a cada mês, a cada ano, e a gente vê que a mulher está tendo cada vez mais que desempenhar diversos papéis. Então, isso está sendo muito importante a gente estar falando, Sim. principalmente porque somos mulheres, mães, empresárias, e que também estão aqui
alertando para esse tema. Perfeito, perfeito. Eu gosto muito de falar e tocar e trazer esse tema para a mesa, porque é tão importante, é tão relevante a você conseguir arrumar um tempo. Assim, às vezes a gente acha que não consegue, Uhum. mas a gente precisa disso, é priorizar, né? Assim, o dia a dia da gente, ele é muito corrido, eu acho que ele é muito, a gente se desafia o tempo todo, né? Desde a hora que a gente Sim, acorda, a gente está se desafiando. Mas a gente precisa entender, e é exatamente isso que você falou, Sim. como é importante priorizar os cuidados de uma forma geral, né, Adriele? Foi isso que você estava falando ali. exatamente, exatamente. Mas eu acredito muito, Lenita, que tem a ver com a conscientização de fato. É, é importante ter um mês que fale sobre isso. Eu acredito que é importante, sim, porque a gente fala de tantas coisas e a gente entende, quando a gente vai buscar dados, a gente entende que hoje o número de mulher com diagnóstico de câncer é muito maior do que o do homem. Justamente porque quando a gente estuda a fisiologia da mulher, tem muitos estudos que vai dizer que a mulher ela não foi feita para aguentar estresse. Mas quando a gente também vem da linha onde queremos ser independentes financeiramente, queremos ser saudáveis, queremos ser mãe perfeitas, queremos ser bonitas, e a gente quer tudo ao mesmo tempo. É verdade. E aí é uma pressão enorme que é colocada sobre a mulher e que ela não se dá conta. E assim, para se enquadrar, ela está tentando ao máximo ficar ali e aí vai estourando, né? A saúde Sim. vai sendo bombardeada de todos os lados, né? Então, eu penso que precisa ter, sim, uma consciência, né? Expandir essa consciência das mulheres no sentido que cuidado é todos os dias. Exatamente. Precisa virar hábito, né? Eu não venho de família que tinha hábito saudável de alimentação, de cuidado clínico, de hábito saudável de atividade física. Não tinha isso. Na minha família, só meu pai jogava bola. Era a única atividade que tinha lá. Então, assim, você construir isso, eu também entendo que é difícil. Não é uma coisa fácil, Não, né? não é. Quando você vem de uma família que todo mundo é atleta, tem ali, bacana, facilita, mas quando não, realmente é difícil. Então, hoje eu penso que precisa sim ter essa consciência, sabe? Das pessoas entenderem que tem que virar hábito. Autocuidado precisa ser hábito. Não cuida todos os dias dos filhos, não cuida todo dia do seu negócio, não olha o tempo todo para as suas Sim. coisas, sua casa, não tem que todo dia lavar a Exatamente. louça. Então, o seu corpo é o seu templo, é a sua máquina. Eu brinco lá na empresa que eu falo assim, eu vou cuidar da minha máquina. Porque é o Mas meu é, corpo né? que faz É, a coisa acontecer, com é a minha certeza. máquina. E se ela dá ruim, vamos ser sinceras, gente, somos empresárias aqui. Se fica doente, como é que fica as Não coisas? Né? consegue. Então, Sim. assim, Não bola consegue. tudo. E vem aquela pergunta: quem cuida de quem cuida? Isso. Porque é a mulher que cuida do marido, da casa, gerenciando a casa, ou sendo dona de casa, então, mais ainda, colocando a mão na massa em tudo, e é um trabalho que não acaba nunca, Uhum. dos filhos, do seu trabalho, do seu crescimento pessoal. Então, assim, são muitas demandas por um tempo que é limitado. Então, você perguntou, como é que você faz? Eu faço Uhum. uma gestão do tempo. Então, eu consigo, me organizando, colocar tudo que eu quero. Ah, isso é Agora, maravilhoso. assim, eu vejo, as pessoas me perguntam, Marta, como é que você conseguia mesmo quando estava casada, que eu fiquei viúva tem 2 anos, né? Você mesmo casada, você saía para encontrar as suas amigas, sim, gostava de marcar, tomar um café, conversar. Então, eu nunca descuidei dessa parte, porque isso nutre uma questão da individualidade que também é importante. Uhum. Então, a Sim, mulher, ela não pode ser só profissional e só mãe. Exatamente. Ela precisa coordenar tudo e estar buscando um equilíbrio. Eu digo buscando porque o equilíbrio perfeito ele não vai existir, ele vai estar tendendo para um lado ou para o outro. E interessante que essas coisas que vem passando pela minha cabeça, numa etapa que eu já estou mais madura agora, né, em relação ao tempo que passou, as experiências que eu passei, tudo que eu venho aprendendo, desenvolvendo, tanto pessoalmente, com a questão do luto que eu passei, e agora pós-luto, reabrindo possibilidades de vida mesmo, de sim. desenvolvimento como pessoa, como indivíduo, como mãe. Tudo isso vem me trazendo, vamos dizer assim, que uma borbulha de novas ideias. E eu estou escrevendo agora um livro que vai ser um livro Ai, que legal. integral
que é mergulho dentro de... Já estou até dando spoiler do tema, do título. Olha aí, temos spoiler aqui, olha que legal. Mergulho dentro de si, identidade, liberdade e eternidade para viver a plenitude feminina. Então tem muito a ver com o que nós estamos falando, que é identificar esses pontos. Isso é muito bacana. E vocês acham, olhando tudo que vocês estão falando, tá? Que a gente acaba se cobrando além da conta. Que a gente acaba assim, o mercado, o mundo cobra muito da gente. A gente vê na televisão, a gente fica vendo vários padrões, né? Vamos colocar assim, a gente vê padrão de beleza, padrão de sucesso. Sim. E aí a gente acaba se cobrando demais, talvez. E às vezes isso não seria tão necessário assim. Às vezes vocês sentem que às vezes tem uma necessidade de parar e falar assim, peraí. Tem o meu tempo, tem a minha verdade, tem toda uma questão de adaptação. Como é que vocês enxergam isso? Eu enxergo de um modo assim mais macro que a gente sabe que existe uma manipulação de mídia, né? Então, tudo funciona hoje em torno da mídia para mais consumo. Uhum. E isso é até um tema legal para a mulherada, né? É isso aí. Equilibrar o consumo, né? Não ser tão consumista. E eu penso o seguinte, a mídia ela sempre vai ditar o que é um padrão de sucesso. Então, há muito tempo atrás, um padrão de sucesso era a Gisele Bündchen, né? Pessoa bem magra, bem magra. Aí você vem para agora, entra na era fit, né? Todo mundo muito malhado, todo mundo muito sarado. E aí vem a questão de alimentação, vem tudo hoje. E aí, quando você olha para isso, você vai ver que o universo está crescendo. Aí você vê mais academias, aí você vê mais esse tipo de comida. Tudo está girando ali em torno desse marketing. Então, eu acredito que a gente precisa expandir a nível de fato de consciência. Entender que a gente não pode ficar sendo manipulado, alienado. Entender assim, que a minha vida, ela é minha. Ela precisa ser minha. Eu preciso entender o que me faz bem. Isso aí. E às vezes, como é a era de hoje, eu estar todos os dias na academia não vai me fazer bem. Mas às vezes uma caminhada com uma amiga vai me fazer bem. Isso aí. Um pilates, um yoga. São outras atividades que existem. Sabe? E que as pessoas elas ficam tão fechadas nessa coisa de eu preciso pertencer a esse universo, mas aí é um outro assunto, né, que entra aí com a questão de pertencimento, e aí quer mostrar sempre do tanto que é capaz, do tanto que faz parte disso. E eu penso o seguinte, o teu livro é muito legal, o teu tema, que é olhar para si. Sim. Entender, sabe, o meu quintal, como tá a minha grama, como que ela cresce, como que ela fica mais verdinha, como é que ela fica bonita, sabe? Como que eu me sinto feliz. Porque às vezes o padrão social não é o que me faz feliz. Né? É igual o relacionamento. Às vezes o relacionamento ideal não é o relacionamento que me faz feliz. Aquilo que está na mídia como sendo o ideal, né? É o que as pessoas sempre vão dizer, nossa, mas isso é que combina com você. Será que é o que combina comigo? Será que é o que me faz leve? Será que é o que me faz feliz? Será que é o que me faz sorrir? Será que sentada nesse tipo de ambiente é que eu posso ser eu? Sim. E aí a gente vai ver quantas pessoas oprimidas em ambientes porque não podem ser elas por medo de perder oportunidades o tempo inteiro. Porque hoje tudo virou um centro de oportunismo, né? Então, assim, é que eu enxergo, perdão, mas eu enxergo as coisas muito mais assim, como se fosse, sabe, uma alienação que precisa ser Você quebrada. está certíssima, mas você não está errada, não. E Isso aí, é ótimo trazer ótimo trazer esse tema, E a gente se conecta com pessoas que têm a mesma visão e, sabe, vai ser fluido, vai ser próspero também. E é bacana me conectar com alguém que, sabe, entende, que fala a mesma língua, sabe, que tem os mesmos propósitos. Então, acho que isso é muito mais importante do que qualquer padrão. Eu acho isso perfeito, tá? Ei, Amanda, como é que... O que você enxerga? Você concorda? Como é que é o teu ponto de vista com relação a isso tudo? Quando ela traz essa questão do reconhecer quem se é a questão do que eu trago da identidade. Então, responder essa pergunta, quem sou eu? Quem é amada? Então, esse processo da leitura, principalmente da escrita, para mim, é um processo muito novo, muito recente, começou esse ano, e ele veio para me trazer clarezas. As respostas eu estou encontrando, eu começo a escrever,
de um assunto e começa a ver a resposta. Eu falei, gente, olha que coisa linda. É lindo. É sensacional. Então, para mim, está sendo, inclusive, É terapêutico. terapêutico. É por isso que eu falei mergulho dentro de mim, no caso, mas eu botei mergulho dentro de si, porque cada um vai fazer Aham. essa experiência. Sim. Porque essa resposta de quem sou eu vai trazer a questão da identidade. Trazendo a questão da identidade, você vai poder direcionar a clareza dos seus propósitos, missão de vida, valores. Então, quando eu comecei a identificar e ver isso, entender, falei, gente, olha só, eu posso fazer isso daqui também. Isso aqui tem a ver com alguma coisa que eu não tinha nunca percebido. A questão da construção, a questão das casas. Por que casas? Por que trazer a questão de moradia? Porque isso é um símbolo muito forte de segurança, que é o que me preenche. Então, eu também quero para os outros que se sintam seguros, num ambiente confortável. Olha só que coisa interessante. Então, a questão da segurança, a questão Sim. de uma estabilidade de onde morar, de morar com conforto, morar bem, de uma maneira acessível. Olha que bacana. E a parte do escrever traz essa ideia da eternidade, porque ela registra no momento presente, no momento Cronos aqui, o que eu estou sentindo, o que estou passando ou o que estou trazendo até esse momento. E depois, daqui a 10 anos, lendo isso, falei, caramba, olha só, era assim naquela época. Então, isso marca um registro. Sim, Por isso também que eu gosto muito de fazer ensaios fotográficos. Você fez um ensaio maravilhoso com o Edu. foi. Eu também fiz 2 ou 3 ensaios com o Edu. Eu adoro fazer foto, porque isso vai registrar aquele momento Cronos. Sim. E a questão também que eu queria trazer para a gente aqui, debater, é a questão do amadurecimento feminino. Da questão, eu não digo nem do envelhecimento, eu digo o amadurecimento. Porque eu vejo assim, é como uma fruta. A fruta, ela vem de uma flor, Uhum. depois ela começa a apontar ali do meio daquela flor o fruto. Então ele vai crescendo, fica maduro, está no ponto, e depois ele começa já a passar um pouquinho do ponto e vai ficando entrando em decadência, é decadência mesmo, Aham. ou vai ser consumido e tal. Então, assim, a mulher madura, ela tá num ponto tão bonito da vida que ela já passou pelo momento da flor, pelo momento do fruto pequeno, verde, maturo. Olha que coisa linda. Eu falei, gente, é muito bom. Eu não trocaria, mesmo estando na situação que eu estou obesa, eu não trocaria meus 45 anos pelos meus 20 anos. Isso é muito legal, tá? E aí aí traz um tema que eu adoro falar sobre ele, que é a questão da a maturidade. Ela permite a gente, né? Ela dá uma permissão, né? Porque a Sim, maturidade traz a aceitação, traz o entendimento que quando você às vezes é um pouco mais nova, você leva um tempo até tentar se encaixar nos padrões, entendeu? Você exatamente. acha que precisa se encaixar em Sim. padrões, né? Com o passar do tempo, a gente vai entendendo, a gente vai se aceitando, vai se conhecendo. E aí a maturidade, eu acho que é onde a gente acaba tendo ali aquela plenitude do conhecimento de quem nós somos, aonde a gente se permite, né, chegar, o que que a gente se permite se doar até e aceitar. Eu brinco com meus filhos falando que eu tenho, como é que direito concedido. Cara, eu tenho direito agora, tenho direito, às vezes, querer descansar no meio da tarde. Deu sono, Permitir-se. eu me permito. Isso é uma coisa fácil? Claro que não. Veio todo de uma construção. E aí, ter essa percepção de construção mesmo de vida e de entendimento tem tudo a ver com o que vocês estão falando. Tudo a ver. Sim. Mas aí vem uma questão financeira que vocês disseram, que eu acho que é muito importante também, né? Para que tudo isso seja uma verdade, você tem que ter também ali um pouco de paz para poder se permitir isso tudo, né? Como é que vocês encaram isso dentro do cenário todo? Você, Adriele, você lida com a questão financeira. Sim. Como é que o que que você daria como dica para as mulheres para conseguir chegar numa tranquilidade de olhar para o seu mundo, para a sua vida e conseguir se encaixar com uma paz na parte financeira, né? Porque é um Uhum. ponto importantíssimo Uhum. Uhum. da vida da gente. Você traz dois pontos muito importantes. Um é a paz, o outro é finanças. Eu acredito que a gente precisa ter isso separado na nossa mente.
A mulher, falando da mulher, mas eu penso que é para ser humano, mas assim, a mulher principalmente, porque a mulher é que mais tem insatisfação. Não sei se vocês já viram dados, né? São as pessoas mais insatisfeitas. Infelizmente, é o sexo feminino. Por quê? Porque ela sonha com um padrão de perfeição familiar, um padrão de perfeição do marido, um padrão de perfeição dos filhos, do futuro dos filhos, dos negócios dela mesmo. Então, tem Se sempre cobra essa, demais, né? exatamente esse senso de insatisfação, sabe? Nunca está Satisfeita. no ideal. E eu penso que a vida é uma evolução. Então, às vezes, o ideal é de fato o que você tem agora, porque é o que você precisava agora. Mas aí é entender, é a questão do amadurecimento, de fato, entender que agora é isso e estar satisfeita nisso e buscar o próximo passo. Então, a paz, ela vai estar linkada a isso, ao quanto você se sente grata e feliz com o que você tem. Boa. Então, eu tenho paz quando eu olho para o que eu estou construindo, seja pouco ou muito, não importa isso, mas eu sinto paz com o que eu tenho. Quando eu consigo sentar para escrever o meu livro e eu olho para minha casa e consigo falar assim, obrigada por eu ter o que eu tenho hoje e poder estar transmitindo. Então, a paz ela está linkada ao interior. E aí, quando eu misturo a vida financeira com essa paz, independente de eu estar bem financeiramente ou não, eu não vou ter paz. Por quê? Porque se lembra da insatisfação? Então, às vezes, você vai ter dinheiro, mas por você não estar satisfeito, o que você vai fazer? Você vai torrar o dinheiro. E aí a gente tem inúmeras mulheres que sabem fazer dinheiro e vão dizer, eu não sei para onde foi o meu dinheiro. Isso é o caso mais normal Clássico, do né? mundo. É. É clássico. Eu ganho dinheiro, até sei fazer, mas eu não sei para onde foi o dinheiro. Eu sei, emocionalmente, você está comprando tudo que você vê na sua frente porque você nunca está satisfeito com o que você tem. É a régua sempre querendo subir o tempo inteiro. Uhum. E aí você tem, aí você tem outros casos, né? E para a segunda fase que eu te falei, que uma é a paz, então a paz ela não pode estar associada a finanças. Agora, a sua vida financeira, para você ter paz na sua vida financeira, é você ter o equilíbrio do quanto você ganha. É o básico. A questão é que, Lenita, no Brasil a gente não tem escola de finanças, né? Na base. Não tem educação financeira na Não. nossa base. Porque se tivesse, esse é o básico. É entrada e saída. Sabe? A minha pessoa física, ela precisa entender que ela tem uma quantidade de entrada, ela tem uma quantidade de saída, e ela precisa aprender a viver com a quantidade de entrada dela. E a quantidade de saída precisa ser menor do que a de entrada. Enquanto eu não me conscientizar disso, eu sempre vou estar em aflição financeira. E aí entra de novo a questão da emoção da insatisfação. Por quê? Eu acredito que eu sempre tenho que consumir mais, e ao invés de eu focar em produzir mais entradas, eu foco em consumir. Perfeito. E aí eu tenho mais saída do que entrada, e aí eu não consigo ter paz nas minhas finanças, e automaticamente você vai ter desequilíbrio também no seu pessoal. É Reflete em normal. tudo. Exatamente. Verdade. É a questão da saúde que eu estava trazendo aqui para vocês, também da questão de estar acima do peso, no caso estar obesa, é uma questão que, por exemplo, por que que eu não venci a obesidade? Simplesmente porque eu não tentei. Simples assim. Não é, ela, sabe, não faz atividade física, ela tenta. Não, eu não tentei. Porque uma vez tentando, existem vários métodos que podem auxiliar, né? Seja a terapia, né, que ajuda também, acompanhamento nutricionista, remédios, cirurgia, existem várias coisas, atividade física, tudo isso. Então, por eu não ter tentado, eu não venci. Mas como eu sou uma pessoa que quando coloco uma coisa na cabeça eu vou, vai chegar esse momento, vai chegar esse momento, vai chegar. Mas eu acho legal que, assim, e aí, quando a gente pega esse tópico, mas leva para a vida como um todo, é a questão da aceitação. É isso aí. Tipo assim, não é que você precisa aceitar, não, você aceita o seu momento. O fato de eu, nesse momento, eu não querer, talvez, priorizar uma determinada Uhum. situação, não significa que eu não vou querer fazer isso daqui a um pouco. Então, eu vivi isso várias vezes na minha vida, de saber que naquele momento eu estava bem daquela forma, mas não era aquilo que eu queria para mim. E Sim. tá tudo bem. É uma questão só de você se organizar, planejar, olhar para Isso. frente.
Mas isso não é uma coisa simples, vocês concordam Sim, comigo que verdade. não é uma coisa tão simples. A gente não vê isso de uma forma fácil em mulheres do nosso convívio. Não. É porque tem cunho emocional, né? Tem. É porque a gente não tem o olhar para entender que, assim, nós somos seres emocionais. A mulher é um ser totalmente emocional. A mulher não é racional. Não é da natureza da mulher ser racional. É da natureza do homem ser racional. O homem, foi gerado, é da natureza dele ter decisões mais racionais. E a mulher, é da natureza dela ter decisões mais emocionais. Então, se eu sou criada, eu nasci assim, já faz parte de mim. E aí eu não tenho uma educação base sobre isso, as minhas reações vão estar linkadas às minhas emoções. Mas aí a gente pega um quadro, falando a nível Brasil, aonde familiar, assim, falando de núcleo familiar, é desequilibrado, como que fica fácil para a gente equilibrar depois, né? Então, realmente, não é algo fácil. Não. Mas é se buscar, né? Se a gente o tempo inteiro buscar essa evolução, e eu falo a nível de consciência mesmo primeiro, não financeiro, não. Uhum. Às vezes quem está ouvindo a gente não tem um recurso para investir nisso tudo. Mas se ela buscar, hoje na internet tem tanta coisa, Tem. a melhorar a mentalidade, a curar ela, a se curar, né? A nível emocional, essas crenças base, nossa, a vida já melhora muita coisa. É. Mas muito. E como é que vocês enxergam também uma questão que me veio aqui à mente agora, que eu acho que é muito legal da gente, de repente, abordar. A gente tem exatamente vários cenários no Brasil, né? Tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Sim, Vários, vários. sim. Mas a gente faz parte de um grupo de pessoas, de mulheres empresárias, que fazemos parte de grupos de networking, por exemplo. Sim. Tá? E não só no grupo de networking, mas a cada dia que passa, cresce muito os grupos de apoio. Eu vejo um crescimento enorme, É tá? De maravilhoso, né? grupos de mulheres Uhum, que são feitos para mulheres, uhum, com chamadas para mulheres e que são exatamente voltados para isso, para dar o suporte emocional, uhum, financeiro, porque aí nesses eventos acontecem várias palestras, são faladas Uhum. várias situações, e eu não fazia parte desse cenário. E aí, agora que eu tô dentro, eu tenho procurado entrar mais, até para poder perceber. E como é legal, como é que vocês percebem isso? Como é que é a visão de vocês com relação a isso? Eu acho muito interessante e importante, porque existem pessoas que não têm esse apoio dentro de casa. Existem mulheres que ou estão sozinhas ou que não têm esse apoio para empreender e às vezes justamente leva a uma competição com o seu companheiro. Uhum. Se a mulher então ganha mais, às vezes é um problema dentro de casa. Não era o que eu vivia, né? E não era o caso na época, né? Ele sempre ganhou mais que eu, mas para muitos casais isso é um problema, uma questão. Então, esses grupos de apoio são sensacionais, são necessários. E é principalmente um espaço para que a mulher possa falar, possa Isso aí. ouvir e possa saber que não está sozinha. Outras pessoas também passam por isso. Então, você saber que você não é alguém que não tem nada a dizer, ao contrário, você tem algo a dizer, sua Uhum. história importa, né? E poder você também escutar, isso soma muito, gente. Isso é uma coisa muito interessante, muito bacana, E é forte, né? muito É forte, forte. muito sim, forte. sim. É, eu acho fantástico esses grupos, e eu penso que a gente está só voltando assim à identidade feminina, porque desde os primórdios da humanidade, as mulheres sempre tiveram antigamente seus rituais Uhum. femininos, né? As mulheres sempre se uniram, sempre existiu, os clãs femininos, né? Tô falando lá de trás. Uhum. Isso vai se acabando quando as mulheres decidem competir entre si, né? Seja por âmbito da disputa ali
com a figura masculina, depois no ambiente profissional, as mulheres começaram a disputar entre si e foram se afastando. Então, a gente foi vendo cada vez mais mulheres no seu mundo, né, no seu mundinho. E hoje a gente está vendo um movimento muito bonito das mulheres se unindo novamente, quebrando essa questão de competitividade, entendendo que faz bem para a mulher essa união do sagrado feminino, né, como é muito explorado e como está sendo muito dito, olhar para o feminino com um olhar de amor, de beleza, entender que somos fortes na nossa fragilidade, sabe? Que a gente consegue dar conta de muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente também quer ser acolhida, a gente também quer ser E abraçada, tá também ter tudo esse bem. cuidado. E E tá tá tudo bem, maravilhoso. entendeu? Isso não é um Isso, problema, né? exatamente. Isso não é um problema. Ter, e é exatamente isso que eu tenho visto. Assim, eu acho tão bacana, tão bonito É. esses movimentos, porque Sim. é isso, é a demonstração de podemos ser fortes, a mulher acabou precisando ser muito forte por conta aí de uma série de situações históricas que a gente viveu, Sim, mas a gente não precisa ser forte o tempo inteiro. sim. Ser frágil, querer chorar, Uhum. não é um problema. E não ser o que é legal, é isso que eu estou dizendo, é voltar aos primórdios e entender assim, faz parte da gente chorar, faz Sim, parte da gente sim, falar, querer sim. dançar, sorrir, falar alto, faz parte da mulher, do Da feminino. expressão, né? Exatamente. Então esses grupos trazem essa liberdade de volta, né? E é É, legal, isso é demais. eu tenho, assim, não sei se é a percepção de vocês também, aí é dividir aqui para ver se a visão é a Uhum. mesma, né? Uhum. Mas uma das coisas que eu percebo muito é que uma grande parte das mulheres que acabam buscando muito esses grupos, elas estão tentando retornar para dentro delas. Então, são mulheres, na sua grande maioria, maduras, que já viveram muito, que dedicaram ali a vida Uhum. à família, a uma série de coisas. E aí chega um momento da vida que a gente vê filho crescido, não precisa mais da gente. Marido com a sua vida também. E aí você olha para dentro e fala: e agora? Cadê eu? Cadê tudo aquilo que eu tinha como expectativa lá atrás? E tem muita mulher resgatando esses desejos, esses anseios com esses grupos, com a ajuda das pessoas, de outras mulheres. Vocês têm essa mesma percepção? Como é que vocês veem isso? Sim. Eu vejo, como eu trouxe essa questão do Aham. amadurecimento, da maturidade, ela traz dois momentos. Um momento que é a despedida do que você já conhece, daquela beleza, daquela juventude, daquele modo, e ao mesmo tempo um início, seja bem-vinda para sua É, nova etapa. é. Então, você precisa seguir. Então, viver somente olhando para trás. Ah, como eu estava bem quando eu tinha 20 e poucos anos, 30 anos. Beleza, isso aconteceu, já foi. Agora eu tenho que olhar para frente. Eu posso ser diferente, tenho que ser diferente, porque eu não vou ser igual a quando eu tinha Aham. 20, 15, 30 anos. Porém, eu tenho que dar as boas-vindas a esse tempo novo. E nesse tempo novo, viver da melhor forma que a vida se apresenta para mim. Eu acho que o ponto está aí. A pessoa ficar só olhando para trás, se lamentando pelo que não é mais. Ela não consegue olhar para frente e ver que o que eu tenho à frente também pode ser muito bonito e muito significativo. Uma pessoa que viveu assim, que me surpreendeu, me ensinou muito, foi a Rita Lee. Sim, Ela falou assim: ah, o sim. problema das mulheres é que elas querem chegar aos 60 anos com cara de 30, de 20. E ficam todas estranhas, ela ficou falando. Eu prefiro ser como uma bruxa, ela falava. Eu prefiro ser como uma bruxa sábia, que sabe das coisas, não sei o quê. Então ela viveu de uma maneira que ela entendeu os seus momentos. E olha que coisa bacana. Mas aí, assim, até trazendo esse tema aí, olhando para isso, a gente está falando muito de maturidade, maturidade. Mas como que vocês veem passar isso tudo para a nova geração? Porque
as mulheres, as garotas de hoje, as mulheres de hoje, que estão aí começando a viver, que estão entrando no mercado de trabalho, que estão, de repente, querendo construir muita coisa, como é que vocês veem que tudo isso que a gente tem hoje, que está passando, tudo aquilo que a gente viveu, pode ser passado para elas? Vocês acham que essa garotada está preocupada com isso? Acho que a gente poderia, de repente, não sei, estar tendo algum tipo de ação de estar puxando essa turma jovem e dizendo, ó, isso aqui é uma verdade, você está vendo? Uhum. Tem aí um mundo inteiro para você pela frente, mas, de repente, se você tomar algum tipo de cautela maior, entender melhor você, fazer tudo isso que a gente falou aqui, que a gente acaba fazendo Uhum. lá na frente, né, mais madura, será que Aham. de repente a vida dela não poderia ser um pouco melhor? Ou vocês acham que não? Que a gente tem que passar? São situações que a gente não acredita quando é mais nova, acaba só aprendendo apanhando. Qual é? Qual é? Só acredita apanhando, porque a gente sempre, né, não? Quando a gente é jovem, a gente acha que Sabe tudo. sabe tudo, que as coisas não vão acontecer com a gente. Aí lá na frente a gente tem gente que nem assume, né? Mas enfim, lá na frente a gente acaba às vezes vendo que poderia ter feito diferente. Qual é a visão de vocês com relação a isso? Eu penso que esse movimento que a gente acabou de falar é um movimento que está funcionando, que é o grupo de mulheres cada vez Uhum, mais crescendo, de apoio. Eu acredito que um movimento legal seria as mulheres mais maduras estarem aparecendo, né? Tirar o medo de a vergonha, falar, a né? vergonha, exatamente. E começar a aparecer mesmo e falar para a juventude em si, as experiências que já viveu. Eu penso que a, a, a questão é que, assim, jovem eu acho que sempre vai ser jovem, né? Igual adolescente sempre vai ser adolescente. É, Então, cada ser humano passa as suas etapas. Alguns vão amadurecer, porque eu acredito muito que amadurecimento não é só idade. Ele sim. tem a ver com a vivência da pessoa também, as experiências. A gente vai ver muitas pessoas com idade que não são maduras. Então, Uhum. eu entendo que tem também um pouco de consciência ali do ser, da pessoa, né? E da história dela em si. A história, ela carrega isso, né? Então, acredito que essas mulheres que são da antiga geração deveria aparecer mais, deveria falar mais, trazer mais esse cunho, como a fase, como você disse. Quando a gente olha e fala assim, olha, o marido já está aí, já está bem, filhos estão criados, sabe? A minha vida é agora, eu vou fazer o quê? É isso aí. Antigamente, as mulheres se tornavam anciãs. Por que eram anciões? Porque eram aquelas que a gente buscava conselho. Eram aquelas que a gente buscava se espelhar. Uhum, Quando a gente tinha um problema, quando antigamente tinha problema no casamento, era na anciã que ia. Uhum. Quando tinha um problema na amizade, era na anciã que ia. E aí isso foi sendo quebrado ao passar dos tempos. Então, eu acredito que hoje é legal essas anciãs se levantarem, sabe? Eu acredito que falta esse movimento. Esse movimento eu sinto falta, sabe? Das mulheres, sim, de, vamos supor, 45 mais, começar a se levantar, de 50 mais, e aparecer dizendo, gente, ó, minha história foi essa, minha vivência é essa, o caminho é esse. Mas aí tem a ver também com essas mulheres quererem fazer isso. sim. E eu acredito fielmente que vai ter público. Vai ter jovem que está quebrando a cabeça, que está aí em busca, que vai ter público para elas, sim. Então, assim, e em questão de tem que passar ou não, acho que todo mundo vai passar. Acho que adolescente vai ser sempre adolescente, jovem vai ser sempre jovem, todo mundo vai viver suas experiências, É, mas também vai ter aqueles que vão buscar aconselhamento, como estão buscando na era do digital um monte de sim, mentoria. sim. A mentoria é isso, né? Eu vivi isso, agora eu ensino o que eu vivi. Então, assim, se levanta essas mulheres, Lenita, dispostas a falar, minha vida foi isso, né? A minha história no mundo corporativo é essa, gente, isso aqui vale a pena, isso aqui não, sabe? Aparecendo, vai ter público, sabe? Isso é muito bacana, E gente. os desafios sempre vão acontecer, É, sejam qual fase for. E principalmente, os tempos mudam, então os desafios que nós passamos na nossa adolescência, para agora talvez não seja tão semelhante.
Então, tudo isso é bem. São fases, são São, épocas. são. Mas eu acho que o mais interessante é a capacidade de, independente da idade, a pessoa poder olhar uma outra pessoa e aprender com a história dela. Sim. Então, isso, eu adoro Aí é leitura, evolução, gente. né? Eu amo, É. amo ler, adoro histórias sobre vida de pessoas, superação. Então, É, isso é muito bom, porque isso também traz maturidade. Você sim. aprender como o outro lidou com a situação e, independente do que aconteça, quanto mais rápido você se erguer, sacudir a poeira e seguir, mais rápido você consegue seguir ir adiante e tá lutando aí pelo seu sucesso. Você me fez lembrar de uma frase, né? Sabedoria é aprender com os erros dos outros, né? Sim. Inteligência é aprender com os meus, e sabedoria é aprender com dos outros. Pois é, só que aí tem uma questão muito forte, que é você saber ouvir. É, É saber ouvir. É ouvir e querer aprender com aquilo que você está ouvindo e aceitar que você não é o dono da verdade. Isso é um grande desafio. É um grande desafio, principalmente quando a gente olha para a turma mais jovem, né? Que ainda acha que ainda é o dono do vida, ainda é o dono do mundo, né? Então, acho que esse que é o grande, é o grande ponto de dificuldade com relação à aceitação, a você entender, ouvir, ver o que aquela pessoa está vivendo e falar, cara, eu não quero isso para mim. Não, não é isso que eu quero, eu posso fazer diferente. Gente, que papo gostoso, né? Muito bom. Muito bom, né? Isso é uma delícia. Acho que é muito legal a gente ter esse tipo de conversa e permitir que outras mulheres também se coloquem, escutem e tenham voz, tá? sim. Só posso agradecer muito a vocês. É, queria que vocês deixassem aí as redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato, buscar um pouco mais de informação. A Adriele é ali focada na questão do mercado, da parte financeira, do controle financeiro. A Amada tem aí um negócio incrível com relação. Ela é a nossa famosa dama das kitnets. Então, assim, é incrível a história dela. Sim. E é muito bacana a gente estar podendo dividir isso aqui. Então, por favor, dividam aí com a gente, com o público, as redes sociais de vocês. Minhas redes sociais é Adriele Ferrer. Em todas elas você me encontra como Adriele Ferrer. Então, vamos lá. Você, Amada. Vocês me encontram como @amada.zambrana e também @dama das kitnets. Deixando uma mensagem para você, mulher, que nesse ano ainda não fez o seu check-up, o seu cuidado anual, por favor, Importante. cuide-se, cuide de você mesma, porque você que cuida de todo mundo, você dá o seu amor para todo mundo, mas se ame também. Então, autoexame das mamas, isso todo mundo pode fazer em casa, ultrassonografia das mamas, mamografia, preventivo. Colo de útero. Dessa maneira, minimiza-se o risco de desenvolvimento de uma doença mais grave e, caso encontre, mais fácil fica o tratamento, mais fácil você vai ter seu sucesso. Então, cuide-se em primeiro lugar para viver tudo que a vida tem de bom para trazer para você. Excelente, que bom, gente, que bom. Gente, eu sou Lenita Novelli. Nas redes sociais vocês me acham também como @Lenita Novelli. E foi uma delícia esse nosso podcast aqui do Empresários S.A. Obrigada. Obrigada, até a próxima. Obrigada, a gente que agradece.